cada mensagem, ela nasce. Até a Geise mandou uma mensagem para mim hoje. Quando ela viu que nasceu 3 da tarde o tema, ela assim nasceu, né? E eu digo que é de parto normal sem anestesia. Eu falo, Deus, qual é a palavra de hoje à noite, Senhor? Porque, gente, é muito fácil caminhar com o pezinho na terra, não é fácil? Eu faço um cronograma anual. E faço ministrações em série. Olha que tranquilo. Vamos falar sobre depressão. Depressão isso, depressão aqui. Vamos falar... Só que, e tem muitas pessoas que funcionam assim, e eu não acho errado. O errado é eu querer funcionar num lugar que Deus não me chamou. E Deus falou comigo, eu quero você solta no meu rio. E parece que agora Deus gostou da ideia, que dos 45 do segundo tempo, quando tu está ali desesperado, Ele libera a palavra. E foi isso que Ele falou comigo hoje. Ele falou relacionamento com Deus, do raso para o profundo. E eu creio que essa não é só uma dinâmica que Deus está estabelecendo para nós como igreja aqui, para as mulheres que estão ligadas a essa reunião, mas ao mundo todo. Deus está fazendo um convite para todos nós, para sairmos do raso e ter um relacionamento profundo com o Senhor. Sempre que falamos do raso, quando você ouve a palavra rasa, você vai lembrar que talvez alguém vai te perguntar assim, tu conhece a fulana? Você vai dizer o quê? Muito superficialmente, se você não conhece. Não é assim? Tudo que você vai dizer assim, eu não tenho conhecimento, você vai dizer, é superfície. Eu arranho a superfície dela, mas não conheço ela. Já observou, eu não sei se você já teve essa impressão, eu já tive muitas vezes, de você conviver com pessoas que estão perto de você, mas existe algo naquela pessoa que você não consegue ver quem ela é realmente. E essa é uma impressão ruim, muitas vezes, que a gente tem. Às vezes eu tenho uma oportunidade de estar com pessoas, mas parece que aquela pessoa não é ela. Tem algo, parece que a gente só arranha a superfície. A gente não consegue chegar, ela tem uma capa, né? E muitas dessas pessoas que elas procuram relacionamentos superficiais são pessoas que já se machucaram muito e estão na defensiva. E é impressionante que cada vez que você procura relacionamentos rasos, você vai se machucar muito mais. Porque relacionamentos rasos não tem muitas vezes uma palavra que eu acho maravilhosa dentro de um relacionamento, que é aliança. Como é lindo quando nós olhamos para uma amizade, existe uma aliança de fidelidade, de amor, uma aliança de compromisso. O casamento fala disso. Por que que muitas mulheres embarcam num relacionamento com outro homem superficialmente, mas tendo o quê? Relacionamentos profundos com quem é superficial? O que acontece? É a mesma coisa que você for pular de cabeça numa piscina rasa. O que é que vai acontecer? Você vai se ferir. Então, a medida da entrega que você precisa ter de profundidade. E é algo que Deus construiu muito na minha vida, foi isso. Deus falou assim comigo, filha, pode mergulhar em mim, porque aqui tem profundidade. E quanto mais você mergulhar, você não vai se ferir, você vai me conhecer e se conhecer. E tudo que nós falamos de profundo, nós falamos sobre conhecer, sobre raízes, sobre algo que está escondido. E nós podemos usar essa metáfora para os nossos relacionamentos. Agora você pode até fazer uma nomenclatura aí, fazer uma divisão. Eu tenho alguns relacionamentos que são superficiais e outros que são profundos. Se você pôr numa balança, infelizmente, relacionamentos profundos nós não podemos ter com todos. Porque nós temos uma natureza caída, nós erramos, nós falhamos. E também, outra questão, nós às vezes não temos o tempo suficiente, hoje principalmente, para cultivar os relacionamentos. Você já percebeu isso? Semana passada entrei em crise, eu falei, Deus, eu preciso voltar a cultivar as minhas amizades. Outro dia a Lani, ela falou, é verdade, outro dia ela chegou aqui na frente chorando, eu tô com saudade de ti. Eu falei, até eu tô com saudade de mim. Eu falei para ela, tá muito corrido. A gente fazia jantinha, ficava junto. Hoje não dá mais, mas eu estava pensando, Deus, eu preciso voltar a cultivar. Porque um relacionamento que ele não é cultivado, ele morre. E a gente tem a tendência hoje de fazer tudo superficialmente, já observou isso? Que essa rapidez das informações nos levam para um lugar de superficialidade. E o pior, a gente pensa que conhece, mas a gente não conhece. Outro dia, o Telmo fez uma pergunta aqui que me chamou a atenção. Quem aqui conhece o Neymar? Quem conhece o Neymar? Você já sabe, né? Vale. A igreja inteira levantou a mão.
Então você não conhece nada. A gente não conhece. Nós não conhecemos as pessoas. Não diga que você conhece simplesmente por você ver, por você jantar. A gente só conhece uma pessoa quando a gente caminha com aquela pessoa. Ela pode se esconder, mas glória a Deus que não existe uma máscara sequer na vida que consegue permanecer por muito tempo. Até essa que nós estamos usando, nós vamos deixar de usar em nome de Jesus em breve. Mas até essa máscara você tem que abrir mão dela. Ela não nasceu com você. Às vezes a máscara que você coloca em você não nasceu contigo, ela precisa ser arrancada. Para que coisas do céu precisam vir sobre a sua vida. E eu queria falar um pouco sobre níveis mais profundos de Deus, que foi algo que eu fui tão construída pelo Senhor. Eu me converti em 2002 e já era cristã desde pequena, ia na igreja com os meus avós. A minha mãe também me levava às vezes. Mas eu não tinha um relacionamento profundo com o Senhor, era muito raso. Muito raso. Apesar de eu ter ganhado a minha primeira Bíblia com 7 anos de idade, eu ainda tenho ela. Ainda com os grifos que eu fazia com aquela idade que eu nem sei porque tinha algum... Olha o que eu grifei. Me mudei recentemente, eu estava olhando, né? A gente começa a mexer. Eu grifei assim, ajuda-nos a contar os nossos dias para que alcançamos corações sábios. Eu falei, Deus, eu não entendo esse versículo até hoje, quem dera com 7 anos. O que eu fui, né? E como é importante investir nas crianças, tá? Invista. Eu estou só esperando a Bela começar a ler. Eu vou dar a Bíblia dela com o nome dela. Já está lá esperando já. Não dei ainda porque não é hora. Tudo tem uma hora. Aquilo que você dá na hora errada, às vezes é desprezado. Aquilo que você despreza, você perde. Muitas vezes Deus vai esperar você valorizar aquilo que Ele vai te dar. Para que você possa usufruir de tudo aquilo que Deus derramou sobre você. E olhando para essa situação, eu sempre era muito rasa com Deus. Mas dentro de mim sempre existia um desejo por algo que eu nem sabia dizer o nome. Eu congregava numa congregação, numa igreja muito tradicional. E que tudo era muito difícil. E existia muito peso de culpa. Então a minha vida com Deus era muito pedido de perdão o dia todo. E não me sentia amada por um pai, não sabia que Deus era um pai. Quando eu tive a revelação da paternidade de Deus, a minha vida mudou. E foi no ano de 2005 que eu comecei a sentir muita fome e sede de Deus. E aqui em Criciúma, nós vivíamos um período muito seco. Muito seco. Tudo que nós precisávamos receber do Senhor, nós tínhamos que importar para cá. Eu lembro que a época do videocassete, eu ia lá e alugava ministrações de homens e mulheres de outras regiões do Brasil e assistia aqui, e a minha sala se transformava num grande rio de Deus. Porque eu estava lendo ainda um pouco hoje sobre o avivamento do país de Gales, que foi um avivamento muito forte, se eu não me engano, em 1904. Quando rompeu o avivamento em Gales, na Inglaterra, quando aquilo começou a ser noticiado nos jornais. Se fosse na nossa época, ia já para o Instagram, né? Mas era nos jornais. E aonde as pessoas liam sobre o que acontecia no país de Gales, o avivamento rompia lá também. Só de ler o que acontecia. E é exatamente isso que Deus fazia conosco. Nós recebíamos aquelas cartas do que acontecia em outras regiões do Brasil. Eu lembro que teve uma época em Toronto que rompeu um avivamento. Eles chamavam a Igreja do Aeroporto. Já ouviram falar desse lugar? Já? Vocês não ouviram falar? Muitos brasileiros iam para lá, nessa igreja que era próximo ao aeroporto em Toronto, onde tinha um avivamento, onde a palavra profética era liberada de uma forma muito forte. Inclusive foi lá que uma das profetisas profetizaram que via o Brasil encharcado por um novo avivamento, por um grande avivamento, a bandeira do Brasil. E aí a gente começa a observar que a gente pode ser muito raso em algumas coisas, mas existe um convite de profundidade do Senhor. E foi naquele ano de 2005 que eu falei, Deus, eu quero sair do raso. E aí o Espírito Santo me perguntou, você está disposta a pagar o preço? E eu sempre, quando chegava nessa hora do pagar o preço, eu dava meus pezinhos para trás, sempre. Principalmente quando tinha canções assim, ó, eu dou tudo.
Não importa, eu nunca cantava. Tem uma canção que eu demorei para cantar ela, e às vezes ela sai, eu até canto agora, mas eu canto com bastante dificuldade, que é aquela assim: seja onde for, eu irei, seja onde for, eu irei, eis-me aqui, eis-me aqui. Aí, às vezes quando eu vou para alguns lugares eu vou chorando. E eu lembro como é difícil, é muito bom cantar no calor do momento coisas. Mas saiba que daquela porta para lá, Deus vai começar a requerer todas as tuas orações e todas as tuas canções. Por isso que nós somos muitas vezes uma igreja que canta porque está emocionada, mas não porque está aliançada com Deus. E aí é uma igreja que se ofende quando Deus vem buscar o que ela entregou no culto. Ontem nós fizemos algo muito lindo, gente. Faça isso, se você pode, se você... A minha avó tem 89 anos, vai fazer 90 anos em fevereiro agora. E ela está muito triste, porque ela está com um dos joelhos infeccionados, inflamados. Ela já operou um, passou muito mal, está com receio de operar o outro. E ela não consegue mais se locomover, ela não consegue andar, ela fica sentada. E aí os meus tios começaram a observar a minha avó muito entristecida, sozinha. Os netos com a vida corrida, os filhos com a vida corrida. E ela está triste por quê? Porque ela não pode mais ir para a igreja. Ela é crente, acho que há 50 anos, por aí, né? 50 e poucos anos já. Ela sofreu perseguição na época por parte do meu avô. Ela chegou a pular a janela para conseguir ir para o culto. Viveu coisas numa época que ser crente não era bacana. Era havia muita perseguição. E ela está triste porque ela não consegue participar da ceia, ela não consegue ir no culto, ouvir as canções. E ela fala assim: eu queria tanto ir na igrejinha da Vivi. Aí as minhas primas: vó, igrejinha, vó. E aí nós decidimos levar a igreja até ela. E aí ontem foi o segundo culto lá. O primeiro foi semana passada, já deu muito fruto. E ontem ficou com a gente ali. Então a gente não tinha violão, não dava para tocar ali. Ninguém tocava ali, eu já aposentei. E liberamos uma palavra sobre Noemi e Ruth. Mas aí de repente, nós ali, a avó, alguns primos e tios, a glória de Deus invadiu a casa da minha avó. Aí Deus falou assim comigo: eu não preciso manifestar no templo, na eclésia, eu não preciso manifestar nas conferências, eu quero manifestar nos lugares mais improváveis. Eu ainda amo as manjedoras. E lá naquele lugar o espírito de profecia tomou a gente começou a orar, arrancar raízes de maldição. Gente, faça isso, faça cultos familiares, leve a igreja para dentro da sua casa. Talvez se você tem familiares que não podem mais sair, leve a igreja para dentro. A gente ficou lá, falou: tá todo mundo vacinado aqui, vamos fazer esse culto. Foi maravilhoso. Então eu comecei a perceber que Deus pode brotar rios de lugares que a gente não imagina. Às vezes você pensa: eu vou no profundo em Deus, eu vou lá para aquela conferência tal. Deus fala: não tem a ver com conferência. Eu vou ouvir a palavra do ministro tal. Também não tem a ver com o ministro, tem a ver com as fontes de águas que fluem de mim dentro de você. Tem a ver com aquilo que eu faço dentro de você. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre que no ano 2005, já falei algumas vezes isso aqui, mas eu gosto de repetir. Talvez eu falo com mulheres que estão vivendo isso. Você é improvável. Você está em casa, às vezes, ou no trabalho. Você tem muita fome e sede de Deus. Você pensa: gostaria de tanto estar naquele lugar. Deus fala: não é aquele lugar, é eu dentro de você. Então busque ao Senhor. Queria que você abrisse em Ezequiel 47. Tem uma unção nesse lugar. Nós te amamos, Jesus. Jesus, como Tu és maravilhoso, Jesus. Como é bom estar na Tua presença, Jesus. Aonde eu estaria, Pai, se não fosse a Tua presença? Aonde eu estaria agora se o Senhor não tivesse me resgatado, Jesus? Aonde estaria se não fosse as Tuas mãos, o Teu amor? Se não fosse a reconciliação desse vivo caminho? Obrigada, Jesus. Senhor, que essa palavra hoje sejam sementes em terra boa.
quero profetizar que o coração de cada uma dessas mulheres que estão aqui, aquelas que estão me ouvindo, seja uma terra fértil, uma terra boa, para receber a boa semente da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Já parou para pensar onde você estaria se Ele não tivesse te resgatado? Se Ele não tivesse te alcançado? Uau! Ezequiel 47 diz o seguinte: depois disso o homem me levou de volta à entrada do templo, e ali eu notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar do lado sul. Ele me levou para fora do muro, pela porta norte, me conduziu até a entrada leste, e ali eu vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio, e ali a água chegava aos meus tornozelos, e ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros, e ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio, e ao voltar eu fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: esse rio corre para o lado leste pelo deserto até o vale do Mar Morto. A sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto, e por onde a água desse rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura, surgirá vida por onde essa água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde El-Gedi até El-Englaim. As praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, eles continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Uau! Que visão é essa, gente? E para mim colocar um pano de fundo nessa palavra, falando sobre Ezequiel. Ezequiel foi um profeta que ele recebeu talvez uma das palavras mais fortes e duras. Eu vejo Ezequiel na mão do Senhor como que um pai pega um filho de 15 anos e chama ele para ser homem. Sabe, quando um pai que é pai, ele não vai facilitar para o filho. Ele vai dizer assim: força e coragem, porque vai vir chumbo. Ele vai preparar o filho para o que está por vir. O nosso grande problema hoje, a nossa geração, é criar homens fracos, filhos que não estão, principalmente meninos, que não estão preparados para as frustrações. E Deus chama Ezequiel e fala o seguinte: cara, eu vou te falar uma coisa. Lá no início de Ezequiel ele diz assim: eu vou te levar para você profetizar e levar a minha palavra para um povo de coração duro. Ele preparou ele, falou: olha, tu vai levar a palavra para um povo que tem a testa de ferro e um coração duro. Mas eu te fiz mais duro, mais forte do que eles. Sabe, às vezes as pessoas falam: ai, tá tão difícil. Se Deus te levantou para aquele difícil, Ele vai fazer você mais difícil ainda. Eu lembro que no começo, quando eu ia ministrar, qualquer coisa me intimidava. Qualquer coisa. Se uma pessoa tal tivesse, me intimidava. Eu sentia muita intimidação. Eu não sei você, quando eu me sinto intimidada, eu travo. Eu tenho tanta coisa para falar, eu fico nervosa. O nervosismo toma conta de mim. E eu não consigo falar mais nada. Isso você pensa: ah, mas nunca mais aconteceu. Não, aconteceu esse final de semana. Acontece. Às vezes, dependendo, vem aquela intimidação, e eu fico: ai meu Deus, será? Mas um dia, no meu quarto orando, Deus me pegou e falou assim: filha, você não precisa temer os homens, você tem que temer a mim.
Você honra os homens. Você está prestando um serviço. Ministério não é ser visto, é serviço. Hoje eu estou aqui servindo você, com a bandeja na mão, te servindo. Isso é servir. E Deus falou assim comigo: mas eu estou endurecendo a tua cerviz, eu estou te preparando para o povo que eu vou te enviar. Então às vezes quando eu quero começar a ficar meio intimidado, eu já me lembro dessa palavra. E Ezequiel vem nisso. E Ezequiel realmente foi esse profeta. Ele falava palavras fortes. Ezequiel não temia os homens. A maior tragédia na vida de um profeta, de uma mulher de Deus, de um homem de Deus que tem um encargo profético, é ele usar a profecia para benefício próprio. Quando ele começa a profetizar não aquilo que Deus queria falar, mas ele começa a profetizar aquilo que a pessoa quer ouvir. Isso é uma tragédia. Mas Ezequiel não se vendeu. Ezequiel começou a profetizar aquilo que Deus mostrava para ele. Porque Ezequiel tinha um relacionamento profundo com Deus. E aí você vai ver todo o livro de Ezequiel se desenrolando de várias palavras duras, difíceis para o povo de Israel. Mas Deus é aquele que fala o seguinte: eu corrijo o filho a quem eu amo. Eu quero falar uma coisa para você. Muitas vezes nós, e eu falo começando por mim, nós confundimos correção com rejeição. Às vezes você é corrigida e você se sente rejeitada. Mas sabe o que é rejeição? É não ser corrigida. Isso é rejeição. Porque a Bíblia diz: um filho bastardo não tem correção, não tem limites. Mas você que é meu filho, eu vou te corrigir e vou pôr limites em você. E Ezequiel fazia isso. Ele era usado por Deus para trazer esse limite, para corrigir o povo a voltar para o lugar certo. E Deus começa então a desenrolar as palavras. Mas de repente a Bíblia diz que o Senhor leva Ezequiel para o templo. E Ezequiel tem um susto. Lá no capítulo 43, não precisa abrir, fala algo muito forte. A glória do Senhor volta para o templo. De repente Deus decide: a minha glória vai voltar. A minha presença vai voltar para os cultos. Vocês já não irão por um ritual, vocês irão para me ver, para me sentir, para estar comigo. Porque eu estou me revelando outra vez. E eu vejo que Deus tem feito isso. Deus tem estado, Deus tem se manifestado. E aí a glória enche o templo. E Ezequiel diz: olha, eu prostei com o rosto no chão. E a glória do Senhor entrou no templo. Então o Espírito Santo me colocou de pé. Ele começa a ter experiências com Deus. E Deus faz o seguinte: Deus começa a levar Ezequiel em vários lugares dentro do templo. Ele leva na mesa. Ele começa a levar em salas específicas. Ele começa a ensinar Ezequiel. E ele deixa para o final essa ida para fora do templo. E é aqui que eu quero entrar. Ezequiel já conhecia isso. E olha o que diz ali, ó. Depois disso o homem me levou de volta. Quando alguém diz assim, ó, me levou de volta, é porque eu já estive nesse lugar. Entende isso? Ele me levou de volta à entrada do templo. Sabe o que eu tenho visto nos últimos tempos? Deus levando a gente de volta a alguns lugares que a gente falou: eu nunca mais. Deus falou: ah, é? Nunca mais? Quando você vê, você está lá. Você não quer nem ser vista. Ai. Deus leva de volta. Porque se é uma coisa que você não pode fugir, é da mão de Deus. Você foge da mão do teu marido, dos teus pais, de líderes, mas da mão de Deus você não escapa. Se tem uma coisa que a vida dá, é uma volta bem grande. E às vezes a volta é tão grande, Deus muda tanto a gente, que para a gente se relacionar novamente outra vez, a gente vai precisar se conhecer de novo. Talvez aquela sua amiga de 10 anos atrás, ela não é mais assim. Ela mudou. E eu lembro quando o povo de Israel caminhou, vocês lembram? No deserto, ele caminhou rodeando o deserto. Eles chegam em Jerusalém, eles chegam na cidade prometida, terra prometida. Eles olham para Jericó, meu Deus, que montanha, que muralha. Deus fala: começa a girar ao redor de Jericó. Ah, não. Rodeamos 40 anos no deserto. Agora eu vou chegar no lugar que eu pensei: é a terra
do leite e do mel, como é que eu vou rodear de novo? Deus falou, tu vai fazer algo, escute isso. Você vai fazer algo que você já fez num ambiente totalmente novo. Isso tem poder de quebrar muralhas. Quando Deus te leva de volta para alguns lugares, cuidado, existe alguma coisa que talvez você não viu que você precisa ver. Nunca diga, nunca mais, não diga isso. Diz, olha, está na mão de Deus, agora eu já aprendi. Porque tudo que eu disse, nunca mais eu voltei. Fica a dica para você. E ele diz assim, o homem me levou de volta à entrada do templo. Escute isso. E ali, olha o que Ezequiel falou, eu notei. Isso quer dizer que ele não tinha notado. Ele falou, eu notei que debaixo da porta do templo, passava à direita do altar do lado sul. Pela porta, ele disse que via água saindo debaixo daquela porta do templo. Como que eu não vi isso antes? Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Quem é o templo hoje? Não é isso aqui. O templo somos eu e você. E ele está falando assim, Ezequiel, nota que a água que está fluindo agora, nesse novo templo, que a minha glória está enchendo esse templo, ele está vindo de dentro do templo. Mas Senhor, mas não vem do ministro tal, fulano famoso, uma celebridade. Não. Não vem daquele ministro lá que já ressuscitou 60 mortos, também não. Senhor, mas eu tenho certeza que a água flui naquela conferência que vai acontecer em setembro, meu Deus. Não, filho. Nota, presta atenção, que as águas que estão fluindo agora, estão fluindo de dentro do templo. De dentro. Elas estavam escondidas e elas estão fluindo de dentro do templo. E aí, ele disse que ele viu essa água correndo. E olha que interessante, lá no 3, o homem me conduziu pela água. Existe uma condução que é pela água. Talvez você está querendo andar por terra, aquilo que o Espírito Santo está te chamando pelas águas. É totalmente diferente andar na terra e andar na água. É totalmente diferente. Nós temos até as forças armadas, né? Que nós temos o exército, a marinha, a aeronáutica. São 3 esferas diferentes de locomoção. Ar, terra e água. E Deus está falando assim para Ezequiel, Ezequiel, você vai caminhar agora no caminho que eu abri para você, no rio que vai fluir de dentro de você. Esse vai ser o caminho. Às vezes você chegou aqui nessa reunião perdida, eu não sei para onde eu vou, está tudo seco na minha vida. Deus está falando assim para você, procura as águas do templo que estão fluindo, porque é para lá que você tem que ir. Toda a direção da sua vida a partir de hoje é da onde o Espírito Santo apontar através das águas. E o homem me conduziu pela água e enquanto caminhávamos, Ezequiel viu uma coisa muito interessante. Ele ia medindo. Ele tinha uma vara de medir, ele ia medindo. Gente, tem uma presença aqui. Me dá graça para ministrar, Espírito Santo. Aquele homem, aquele anjo ia medindo. E Ezequiel falava, por que ele está medindo? E ele fala assim, quando percorremos 500 metros, ele me levou para um outro lado do rio. Algumas medidas de Deus na sua vida vão saber se você está preparado para você ver as coisas de um ângulo totalmente diferente. Ezequiel precisou ser levado para uma outra margem do rio. E eu lembro muito de Jesus. Jesus fazia muito isso. Jesus curava milagres. Jesus fazia milagres aqui, curava pessoas. De repente Jesus ia para o outro lado do rio. Isso quer dizer que Jesus não estava aliançado ao que as pessoas queriam dele. Jesus era guiado pelo Espírito. Aí os discípulos diziam, mas as multidões que você curou onde estão esperando? Ele falou, eu sei, mas cabe a mim entrar num barco e ir para outra margem do rio. E foi exatamente isso. Algumas medidas de Deus na sua vida vão dizer, ok, ela obedeceu. Algumas transições, trocas de cidade, mudanças de emprego, mudanças de relacionamento, mudanças de círculo. São mudanças à outra margem do rio. Muita gente não obedece. Ah, não, tá bom aqui, Deus, tá ótimo. Não, fica tranquila. Esse rio aqui, ó, no meu pé, mas tá gostoso, fresquinho. E aí o Senhor fica, poxa, eu tinha tanto para derramar. Mas Ezequiel não, ele fala, ok, eu vou na medida que tu me deu. Deixa eu te falar uma coisa, a tua medida, ela é falha. Às vezes você pensa que você é mais do que você é e você não é.
E às vezes você pensa que você é menos do que você é e você não é. Se você andar na sua medida, você vai estar perdida. Quantas de nós passamos por muitos desafios e após o desafio ser vencido, você falou, uau, eu não sabia que isso estava dentro de mim. Tem reunião de mulheres aqui que eu tô aqui e tal. Quando eu vou ver lá no YouTube, eu falo, Senhor Jesus, meu Deus, me segura, Pai. Jesus, que vergonheira é aquela, Senhor? Que mulher é aquela, Jesus? O que estava dentro? Porque a medida já não sou mais eu quem dou, é Ele que dá. Por isso que você tem que pedir, ai, mede nessas águas, por favor, mede. Mede, porque eu já tentei andar na minha medida é falha, eu já errei. Por isso que eu fiz uma aliança com Deus. Há uns 15 dias um profeta colocou a mão na minha cabeça. Graças a Deus, eu não vou atrás de profeta, não faça isso. Não faça isso, porque o profeta que é de Deus, ele vai vir. E ele botou a mão na minha cabeça e ele começou a rir. Eu falei, misericórdia. E eu fazendo os meus planos para não viajar mais. Porque eu estou fazendo planos, que eu preciso ser mãe dessa casa. Eu preciso estar mais aqui. E aí eu falei, vocês não disseram nem assim, um amém. Achei que vocês é para mim viajar mesmo então. Aí, olha o que aconteceu. Esse homem botou a mão na minha cabeça e falou assim, olha, o globo terrestre está passando muito rápido, eu vejo teus pés no globo. Em muitos lugares, você vai pisar os seus pés. E eu falei, Jesus. E aí o anjo falou assim para mim, eu estou medindo. Você tem que andar na minha medida, não na tua medida. Talvez o Senhor está medindo para você uma mudança e você está com medo da mudança. Você está assim, não, Deus, eu não vou dar conta, Deus. Talvez até uma promoção no trabalho, algo que é um desafio para você, dentro da igreja. Talvez alguém está te chamando, olha, às vezes elas se assustam comigo, eu olho para elas e digo assim, eu vejo isso em você. Ai. Igual a Vitória, minha filha mais velha, eu tenho que estar toda hora, Vitória, e ela fala, ai mãe, não. Às vezes eu digo, Vitória, vem cantar com a gente. Não, mãe, não é minha hora, amém, eu quero respeitar o tempo de Deus na vida dela, mas esses dias eu falei, ai Deus, vai lá medir água para essa guria. Mede lá um tanto para ela, pelo amor de Deus, porque as minhas medidas também não resolvem. E aí, nós percebemos que nós precisamos receber medidas de Deus. Não receba medidas das pessoas. Eu acho que tu deveria fazer isso agora, tá? Cuidado. Cuidado, porque tem gente que te joga em frente de batalha só para você morrer. Foi isso que Davi fez, não foi? Urias, vem cá, querido. Bota Urias na frente de batalha. Urias pensou, uau, eu sou o maior dos soldados. Eu vou para frente da batalha. Mas na verdade, Davi sabia que ele não tinha graça suficiente para estar na frente, que ele ia ser morto. Ande na medida de Deus. Mesmo que essa medida te leve para o outro lado e você diga assim para seus amigos, diga. Deus, Ele muda, Ele gira. E aí ele percebe que lá nesse outro lado do rio, ali a água chegava nos tornozelos. Mas ele olha e vê o anjo medindo mais 500 metros. E agora já não era para uma mudança. Agora ele está dizendo, agora esse lugar que você está é o lugar certo, e agora eu vou encher esse lugar. Primeiro Deus te reposiciona, depois Ele te enche. Vocês lembram das talhas em Caná? Que elas eram talhas, eram vasos de pedra cavados para se transformar em verdadeiros vasos de purificação. Porque quando uma pessoa ia numa festa de casamento, em qualquer lugar, eles tinham que lavar as mãos. Então eram talhas usadas para isso. Elas foram talhadas para isso. E olha o que acontece. Quando Jesus vai fazer o grande milagre no casamento, Ele vai transformar a água no vinho. Ele não pegou os barris de vinho, não, os odres. Ele usou as talhas. Ele falou, não, o milagre vai acontecer nas talhas. Eu vou transformar essa água aqui, de purificação no melhor vinho. Deus está olhando para algumas mulheres aqui dizendo assim, vocês são talhas. Eu amo talhas. E eu amo fazer milagres em talhas. E as pessoas vão dizer, esse vinho,
nessa talha? Porque Deus, Ele é provedor de milagre, de transformações e mudanças que ninguém pode fazer, mas Ele pode. E Ezequiel está lá e diz assim, ele está medindo de novo e fala, filho, agora deixa eu te encher. Ele mede mais 500 e as águas vêm para os joelhos. Você vai observar, você vai andando com Deus e vai observar que Ele vai medindo. E Deus é bem esperto. Ele vai medindo e vai te convidando. Ele sabe que se Ele te mostrar o rio fundo de cara, você vai sair correndo. Você vai fugir porque você vai dizer, eu não dou conta desse rio. Mas Ele entra, Ele coloca você num processo. E Ele fala, vem, é igual o processo de renúncia. Deus começa pedindo pouco pra gente. E daqui a pouco você está entregando tudo. E parece que até entregar tudo é pouco. Quando você está num relacionamento profundo com Deus, você percebe que você nunca entregou nada, você nunca renunciou nada, Ele é o teu tudo. Quando você está em Deus, não existe renúncia, porque o melhor, você está com o melhor, que é a presença de Deus. Eu lembro quando o Senhor me pediu para me doar todas as minhas roupas, eu achei que aquilo era renúncia. Hoje não é renúncia. Escute. Ele vai medindo níveis de renúncia, de entrega. E você só passa de nível se você obedece ao primeiro. E a Bíblia é clara em dizer que Ezequiel, quando aquele homem mediu, Ezequiel foi para as águas até os joelhos. E aí ele se empolgou, vamos medir mais um pouco. Água até a cintura. E de repente, Ezequiel olha e fala, não estou acreditando que ele está medindo mais. E ele estava medindo mais. Sabe quando você olha para Deus e você pensa, Deus, você não vai medir mais, né? Chega. Às vezes eu olho para Deus e falei, Deus, deu. Tá demais, Senhor. Aí Deus fala assim, deixa eu ser Deus na tua vida. Hoje vindo para cá, olha como a gente é limitado. Tem 3 pavilhões iguais antes de vir para cá. 3 ou 2, não lembro. Mas eu acho que são 3. Pavilhões iguais. No ano de 2016, nós estávamos procurando um lugar, porque o lugar que nós estávamos como a igreja, como a papai, estava muito pequeno. E eu lembro que o Telmo gostaria muito de alugar um pavilhão lá. E ele falou, amor, vamos alugar esse pavilhão aqui e tal. Eu olhei para aquele pavilhão e achei ele tão grande. Gente, o pavilhão acho que não cabe 400 pessoas, mas eu achava enorme. E aí hoje nós passando por ali, a gente não alugou ali, não foi ali o local, mas quando a gente passou por ali, eu falei, Telmo, quando a gente estava sonhando com esse pavilhão, Deus já tinha nos dado sisos. É muito além. As medidas de Deus não cabem na nossa compreensão. Não cabem. Não adianta você limitar. Eu lembro que quando eu comecei a ficar desesperada com a reunião de mulheres, foi lá no São Luís. Um dia que deu 300 e poucas mulheres. Me deu uma dor de barriga, eu passei mal. Eu falei, Deus, o que o Senhor está fazendo, meu Deus? Daí eu botei na minha cabeça, não, isso aqui vai diminuir, em nome de Jesus. As pessoas tudo orando, né, para o negócio ir, não, vai diminuir, em nome de Jesus. Foi só assim, porque a amiga convidou a amiga e pronto. Não vai acontecer de novo. Eu não queria aquela expectativa do crescimento no meu coração e eu tinha muito medo da responsabilidade. E aí eu falei pro Telmo, Telmo, quer saber? Vai diminuir, tu vai ver, ano que vem vai ser só a mesma que elas, congregam com a gente, e começou a aumentar. E eu lembro que numa noite eu falei assim, Deus, pode medir. E Deus fica feliz quando você diz isso. Ele fala, posso medir? Ele mede para que você obedeça os próximos passos através do rio. E a Bíblia diz então que ele mede, e era um rio que você tinha que caminhar a nado. Não dava mais para botar o pé. Não dava mais. E sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus vai mudar a forma de você se locomover no reino de Deus. Mas antes eu fazia desse jeito, vive, dava tão certo. Pois é, mas você estava na terra, agora Deus está te colocando num rio que não dá pé. Você tem que se locomover de uma forma totalmente nova. Você tem que nadar nesse rio. E ele diz isso. E dessa vez, então ele mediu mais 500 metros. E ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. E quando ele está naquele lugar que ele está pleno, ok, é um novo tempo, é uma nova forma de caminhar no rio de Deus. Eu estou me submetendo. Aquele anjo, aquele homem faz uma pergunta: o que você está vendo?
sabe o que eu descubro? No meio desse processo, a sua visão vai mudar. E Deus vai fazer questão que você saiba disso. Às vezes a nossa visão mudou, mas a gente não sabe ainda que ela mudou. Algumas coisas na nossa vida já mudaram, mas você ainda não visualizou elas, sabia? Coisa triste é nós termos atitudes antigas num tempo novo. Num tempo novo você precisa de atitudes novas. Que o rio... mas nesse tempo aqui eu fazia assim, mas agora você vai fazer assado, porque Deus está falando para você fazer. Você lembra de Moisés? Moisés bateu na rocha e a água saiu quando o povo tinha sede. Deus falou, bate na rocha. De novo o povo com sede reclamando. O que é que Deus fala? Fala com a rocha, Moisés. Moisés bate na rocha. E Deus fala, por que você bateu na rocha? Eu pedi para você falar com ela. Cuidado para você não confundir ordens antigas no tempo novo de Deus. Não, com certeza, já bati uma vez, já fiz uma vez. Deus está falando para você, ei, para me ouvir. O que você está vendo? O que você está vendo? Deus está fazendo uma pergunta para você hoje. E é interessante que Ezequiel não responde, porque logo ele é levado de volta à margem do rio. E ao voltar, a visão dele estava totalmente diferente, sabe por quê? Porque ao voltar ele diz assim, eu fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Ele já tinha passado por aquele lugar, mas ele não tinha visto que existiam árvores plantadas em todos os lugares do rio. Deus mudou a visão de Ezequiel. Às vezes Deus vai precisar levar a gente para fora do bando para a gente voltar com uma visão totalmente diferente. Eu lembro que quando nós fomos transferidos para Belo Horizonte, foi exatamente isso que Deus fez. Olha, se todo mundo pudesse ter uma oportunidade na vida de ser tirado do seu meio, seria muito bom. A gente cresce tanto. Eu comecei a ver a minha família, a minha vida, quem nós éramos, de uma forma totalmente diferente, de longe. Sabe quando Deus precisa te tirar do micro e colocar você no macro e você vê a situação de uma forma totalmente nova? Foi exatamente isso que Ezequiel fez. Ele viu diferente. Ele falou, que árvores são essas? Que esse rio... E aí, ele começou a falar, olha, esse rio, ele não é só para você alcançar níveis profundos. A verdade é que esse rio, ele vai desaguar. Esse rio, ele vai conseguir transbordar. E aonde esse rio passar, vai haver cura. Eu chamei você, como diz aquela mulher, a samaritana, ela só queria um balde de água, e Jesus queria fazer dela uma fonte de água viva. E você vê tão rápido a fonte transbordar, porque ela corre para contar para o viralejo dela, para a vila, que ela tinha encontrado um profeta e todo mundo crê em Jesus. Existe uma fonte que está querendo jorrar de dentro de você. É por isso que às vezes eu estou aqui e vem os homens me agradecer. Pastora, tudo bem? Fala, tudo bem, não sou crente não. Eu falei, não, tudo bem, fica tranquilo. Mas só quero te agradecer, minha esposa mudou. Minha esposa foi transformada. Eu falei, meu amigo, não me agradeça, tudo é do Senhor. E ele falou, não, mas você não está entendendo. Aquele bolo que eu gosto, ela está fazendo. Ele quis dizer assim para mim, não é nada espiritual, é que a mudança dela é muito assim, mas eu sei, até o bolo é o Senhor, eu falei para ele. É Deus cuidando de ti, eu disse para ele. Ele falou, mas ela não briga mais, mas assim, quando ela fala, teve um que disse assim para mim, quando ela fala dá até um medo. Eu falei, a autoridade de Deus na vida dela. Tem um que está aqui já faz uns 7, 8 meses, está aqui feliz da vida. Abraça o tempo, fala, pastor, minha vida mudou. Deus mudou minha esposa. Às vezes, né, a gente vai para Deus e diz assim, Deus muda ele. Deus fala, eu preciso te mudar. Porque se você mudar, está tudo resolvido. Às vezes a gente olha para o outro e Deus está falando, olha para você, eu quero mudar você, quero te levar a águas mais profundas. E a Bíblia fala aqui que aonde esse rio passa, a cura, a restauração. O mar morto que não tem vida, gente. O mar morto não tem vida, mas a hora que esse rio tocar no mar morto, ele vai ter muito peixe. E vai mudar até a paisagem daquele rio, daquele mar, porque vai ter várias redes secando ao sol, dizendo assim, muita pesca. Muitas coisas vão acontecer. E aí Ezequiel tem uma visão, que ele olha assim, nas margens desse rio, árvores de todos os tipos, de todas as espécies. E sabe o que eu vejo hoje aqui? Árvores de todos os tipos, de
todas as espécies. Ao redor do rio plantadas. Você já teve a visão de ir num rio e olhar para as árvores que estão ao redor do rio, como elas são verdes, como elas são diferentes, como elas tem aquelas folhas bem fortes. Elas são totalmente diferentes das árvores que nós encontramos à beira da estrada, porque elas estão nutridas, elas estão no lugar certo. Eu sempre falei para você que existe uma dinâmica linda dentro da Bíblia, que eu amo, e é de uma simbologia muito forte para mim, que quando a Bíblia fala de folha, ela está falando de ministério. Toda vez que você ouvir falar em folhas dentro da Bíblia, você pode fazer essa transferência, né? Essa interpretação, você está falando de ministério. E todas as vezes que você fala de fruto, que você ouve fruto, está falando dos frutos que estão dentro de você, que está lá em Gálatas, né? Os frutos do Espírito. Muita gente troca, acha que fruto é ministério. Olha para mim e diz assim: olha, que tanto fruto que tem essa pastora, olha essa reunião. Olha que tanto fruto tem a fulana lá que tem a reunião tal, que tanto fruto. Mas a verdade é que o fruto não é aquilo que eu faço ou você faz, o fruto é quem nós somos. E o fruto, quem saboreia não são as pessoas, é o Senhor. Quando você tem aquela vontade daquela resposta mal educada para alguém e você, amém, me desculpa, me perdoa, não foi dessa forma que eu quis. O Senhor pega e diz assim: o fruto da paciência, que lindo. Ele saboreia o fruto da paciência na sua vida. Mas quantas vezes o Senhor está assim: que vontade de comer paciência. Aquela fruta paciência, ela é tão maravilhosa. Você já sentiu vontade de comer fruta? A gente não fica sonhando com as frutas? Paciência, Jesus fala assim: que vontade de comer paciência. Chega na nossa árvore e não tem. Está bichada. Tem paciência. Mas ele pensa assim: bondade, tudo bem. Paciência é um artigo raro, é uma fruta rara. Mas deixa eu escolher bondade. Daí ele olha assim, está lá um fruto de bondade, de benignidade. Ele pode desfrutar desse fruto. Aí você pensa que Deus vem olhar o ministério, né? Não vem, Ele quer o fruto. O ministério é para as pessoas, mas o fruto é para Deus. O dom nós servimos os outros, mas o nosso caráter nós devolvemos para Deus. E aí as folhas são remédio. Você vai ver que muitos dos chás que nós tomamos, quem aí gosta de chá? Gente, eu amo chá. E eu amo chá de boldo. Todo mundo fala: quê? Eu gosto, é o meu preferido. Chá de boldo, maravilhoso. E aí quando a gente vai falar de chá, o que a gente diz? O que a gente fala do chá? Que aquilo que é medicinal, aquilo que é curativo é do chá, né? Tá doente, toma um chá disso, toma um chá daquilo. Quem tem vó sabe que elas têm. Esses dias eu fui numa cidade aí num lugar, tinha um tipo de chá de folhagem. Eu fui lá e peguei um pouquinho. Quando eu me vi com aquela folhagem na mão, eu falei: me tornei quem mais temia. Eu tô ficando velha, né? Porque não sei se a tua tia, tuas avós andavam sempre furtava coisas, né? Aí, porque está escondido o remédio na folha. Todas nós temos na nossa árvore, na nossa vida, folhas que são remédio, coisas que nós curamos. Deus usa para curar. Ministérios, né? Mulheres aqui que cantam, que ministram, mulheres que ajudam outras pessoas. Às vezes o abraço é uma cura, uma restauração, enfim. E ele diz algo interessante aqui, ele fala assim, que nessa árvore, dessas árvores que estão ao redor desse rio, as folhas delas não caem. Eu não sei se você já viu ministérios caindo, eu já vi. E é triste. E parece às vezes até comum a gente ver folhas caindo de árvores. Mas ele está falando assim, mas aqui existe um padrão diferente, entenda isso. Quando você caminha com Deus, o padrão muda. Você fala assim, mas com todo mundo é assim. Pois é, mas com você não vai ser, porque você está andando, você está sendo nutrida por Ele. É diferente. Ué, mas nessa situação todo mundo fica muito mal. Pois é, mas você não vai ficar, porque você está sendo nutrida e guardada por Ele. E aí diz que, eu acho muito interessante que ele faz essa observação. Ele fala assim, as folhas dessa árvore nunca secarão e nem cairão.
É algo natural uma folha secar, faz parte. Mas essas árvores plantadas junto ao rio, ministério não cai nem seca. Olha isso. O chamado de Deus não cai nem seca. E ainda fala algo mais, diz o seguinte: produzirão nova colheita a cada mês. Uau! Uma nova colheita a cada mês. E diz mais: pois são regadas pela água do rio que nasce do templo. Elas não são regadas pelas águas que nascem do ministro, da igreja tal, do fulano de tal. Elas são regadas pelas águas que nascem do templo. Elas são como samaritanas que descobriram que a água não está num poço, que existe uma fonte a jorrar dentro delas. São pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Elas não secam e não caem. Entende isso? Existe uma água que vai fazer você produzir uma nova colheita a cada mês. Os seus frutos servirão de alimento, mas as suas folhas de remédio. Deus está levantando nos últimos dias ministérios que são curadores e curativos. Sabe, eu tenho sonhado hoje numa reunião de mulheres, eu sei que tem muitos homens também que assistem. Mas eu quero falar para as mulheres agora, Deus está levantando nesses dias uma geração de mulheres curadoras. Elas são regadas pelas águas desse rio. Elas já não são mais regadas pelas palavras do passado, pela religião, por pastor fulano. Gente, eu fico um pé atrás quando alguém chega assim para mim e fala assim, ó. Pessoas novas que a gente não conhece muito bem. A pessoa chega e diz assim para mim: ah, meu nome é fulano de tal. Eu falo: é prazer te conhecer, que Deus te abençoe. Ah, eu sou amigo do ciclano. Ciclano que é conhecido. Eu falei: o que é que tem, meu Deus? Aí eu estava outro dia numa mesa e o pastor começou a falar: ah, porque eu ando com o ciclano, eu ando com o Beltrano, tudo gente famosa. Eu falei: tu anda com Jesus? Aí ele assim: aham. Eu falei: é isso que importa. A verdade é que é isso que importa. Se você anda com Jesus. Às vezes são pessoas que não têm valor e acabam buscando valor na plataforma do outro. Gente, eu acho isso tão feio. Às vezes eu faço um post ali, vai um comentário: por favor, eu tenho um Instagram que fala disso, daquilo, me siga lá. Eu falei: que pena. Usando uma plataforma pronta. Quando você usa uma plataforma pronta, você está em perigo. Eu vou dizer por quê. Porque aquela pessoa que está ali, Deus deu para ela algo. Se você quiser pegar facilmente vamos botar assim, uma exposição de alguém para você está ferrado, porque você não tem estrutura para aquilo. Você não foi construído para aquilo. Cuidado. Outro dia uma mulher botou a mão em mim: ai, quero essa unção. Eu falei: olha. Comecei a pensar de todos os anos. Igual Jesus, os discípulos: ai, Jesus, quero sentar onde tu sentar. Tu está disposto a passar pelo que eu vou passar? Claro. Vocês viram como eles estavam dispostos. Entende? Mas Deus está levantando uma geração de mulheres que elas são regadas pelas águas do rio que sai do templo. Sai lá do quartinho delas de oração. Gente, ainda que essa pessoa morra, vai fluir, sabia? A Tereza, minha sogra que faleceu dia 10 de abril. Quando eu cheguei lá, eu falo que o luto a gente tem que se dar. A gente tem que passar pela dor no luto. Não existe não passar pela dor. Então, se você está vivendo um luto, passa pela dor. Te dê o direito de sofrer tudo o que você precisa sofrer e chorar tudo o que você precisa chorar. Não fuja. Ai, eu não vou lá porque eu não consigo. Vai. Mas eu vou chorar, chora. Eu tenho aprendido isso. Para que depois tu passa, venci. E no dia um dia depois do velório dela, as filhas dela foram lá, a família, nós estávamos ali. E elas assim para mim: Vivi, vai lá no quartinho de oração da Tereza. O que tem lá é teu. Eu falei: é minha herança.
Quando eu cheguei lá, era um quarto de oração com todas as regiões do Brasil coladas na parede, que ela orava por cada região do Brasil. E a Bíblia, os bilhetinhos, ela fazia bilhetinhos para Jesus todo dia. E estava lá com a data. Só que a Teresa não era boa em leitura, nem escrita. Eu acho que ela fez só até a 4ª série. Então, às vezes, quando eu falava em leitura para ela, falava, ai, tá, amém. Mas eu sabia que ela tinha dificuldade. E quando eu fui fazer a caixa para levar para casa tudo aquilo, no meio estava um livro. E esse livro fala sobre o fogo das respostas tardias. Eu falei, que livro é esse? Botei dentro da caixa e foi. Passou todos esses meses, eu estou lá em casa, fazendo as coisas. Deus falou, sabe aquele livro lá? Aquele livro lá que tu pegou no quarto da Teresa? Eu falei, verdade, vai lá e lê esse livro. Gente, eu comecei a ler o livro. E era fonte de águas saindo debaixo do templo da vida da Teresa, porque o livro está ensinando a como você lidar com a dor da perda de alguém. Ontem eu li ele em prantos. Eu falei, Deus, como que pode que alguém mesmo que já morreu consegue ministrar na minha vida? Deixar um fruto, um legado. E eu entendi o que é ter folhas, ser uma árvore regada por esse rio. Porque ainda que esteja morto, viverá. E começou aquele consolo no meu coração, sabe de uma coisa? Se você tem um pedido para fazer nessa noite, você diz assim, Senhor, eu quero obedecer às medidas do Senhor na minha vida, mas eu quero ser uma árvore plantada junto ao rio. Me planta junto ao rio da tua presença. Planta. Não me deixa ir para outro lugar. Não me deixa querer ansiar pelas estradas da vida. Não me deixa ansiar para qualquer outro lugar que não seja o rio da tua presença. Eu quero que as minhas raízes sejam profundas nesse rio. Será que você pode ficar de pé nessa hora? Nós vamos orar. Eu vejo rios de Deus passando aqui. Rios de Deus. Rios de Deus passando aqui pelo pé de vocês. Rios, água, água. 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 Será que você pode dizer isso para Ele? Pai, eu quero. Eu desejo estar nesse rio. Eu quero ser atingida por esse rio. Eu preciso desse rio. Comece a falar com seu Deus. Comece a falar com Ele. Fala com Ele. Fala com o Senhor. Será que você pode encontrar um lugar para as tuas raízes nessa noite aqui? Você diz assim, Deus, eu quero esse rio, eu preciso. Eu estou há tantos anos na igreja. Mas eu tenho recebido tanto de tantos lugares. Mas eu preciso conhecer esse rio. Eu preciso conhecer Ele. Talvez você está numa igreja tradicional de muitos e muitos anos, da sua família. Você está até aqui meio escondida. E Deus está falando assim para você, as águas desse rio estão tocando você. Não tema os homens, filha. Tema a mim. Ande comigo. Ande comigo. Ande comigo. Ande comigo. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Quebrando estruturas de pensamentos antigas dentro de você. Quebrando
quebrando as tradições antigas dentro de você e te convidando assim: vem para o profundo da minha presença. Enquanto nós cantamos, eu queria que você falasse com Deus e dissesse isso para Ele: eu preciso desse rio. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro.
está falando para você: eu estou atrás de você faz tempo. E eu quero começar a encharcar as tuas raízes com as águas do que flui de dentro de você. Eu quero ser uma fonte a jorrar dentro de você. Você está sempre olhando para o lado, você está sempre olhando para as pessoas, e eu estou sempre olhando para você. Eu estou dizendo: se ela soubesse que tem fontes a jorrar, a jorrar, a jorrar dentro dela. Vem com teus rios, Senhor. Vem, vem. Vem com teus rios de águas vivas. Vem, vem, vem. Vem com teus rios, Senhor. Rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Não haverá mais choro. Não haverá mais dor. Só tua presença todos os dias. Batiza com tuas águas. Vem, vem, vem. Batiza com tuas águas. Eu quero ir no mais profundo. Águas que correm do trono. Águas que correm do trono. Vem, vem, vem. Águas que fluem do trono. Quantas mulheres aqui que você diz assim: eu estava no raso, eu estava longe, e eu preciso ir para perto. Você que quer ir estar perto, levanta sua mão bem alto. Isso. Você estava longe, no raso, secando. Deixa sua mão aí. Pai, em nome de Jesus, sobre cada mulher agora, sobre cada mão levantada agora, começa a levantar as águas desse rio de formas nos níveis maiores. Águas caudelosas do rio de Deus. Caudelosas do rio de Deus. Desde a hora que eu cheguei aqui nessa noite, Deus falou: estou liberando o espírito da profecia. Estou liberando palavras proféticas nesse lugar. Seja livre no rio de Deus. Tira o pé do chão. Comece a tirar o pé do chão. Tira o pé da sua confiança. Tira. Comece a nadar no rio de Deus. Seja cheia. Nós queremos mais. Vem, vem, vem. Vem com tuas águas. Vem com tuas águas. Deixa essas águas fluírem. Deixa as águas fluírem. Isso. Deixa o Espírito Santo pegar você. Isso. Mas seja cheia. O Senhor está tocando depressão por alegria nessa noite aqui hoje. Arrancando depressão. Arrancando depressão. Quero ir mais fundo. Diga isso. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua
que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Recebi uma palavra que agora o Janilson disse. Ele disse que viu Deus curando mulheres com síndrome do pânico, crise de ansiedade e medo. Ele disse que chega às 18 horas, você começa a entrar em pânico, o teu coração começa a acelerar. Deus está curando você nessa noite. Deus está livrando você do medo. Você não é mais cativa do medo. Você não é mais cativa do medo. Seja cheia da glória de Deus. Isso. Você é uma mulher profunda em Deus. A cura nessa noite e restauração. Em nome de Jesus. Quero ir mais fundo. Onde você quer ir? Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Aleluia. Eu queria que você estendesse as mãos para a sua casa. Isso. Você vai levantar as mãos para a sua casa. Isso. Você vai começar a liberar as águas desse rio para a sua casa. Você diz assim: as fontes das águas que fluem do templo, que flui de dentro de mim, na minha entrega ao Senhor, vai invadir a minha casa, vai invadir a vida do meu marido, vai invadir a vida dos meus filhos. Talvez você esteja com os filhos desviados, com os filhos que não têm paixão e amor pelo Senhor. Deus está falando: ei, as águas desse rio são capazes de curar até o mar morto. Eu vou trazer cura e restauração sobre você. Cura e restauração sobre a sua vida. Isso, mais, isso. Comece a dizer: Senhor, aumenta as águas do rio na minha casa. Aumenta as dimensões desse rio de cura na minha casa. Homens e mulheres aqui, maridos e esposas que estavam distantes emocionalmente, Deus está religando você ao coração do seu marido. Quando você chega perto do seu marido, você sente às vezes até um abuso. Deus está falando: eu estou tirando isso do seu coração. Eu estou colocando um amor pelo seu marido. Deus está agora lá no coração do teu esposo, derramando um amor por você, por seus filhos. Pai, em nome de Jesus, todas essas mulheres que estão aqui com as mãos estendidas para a sua casa, no poder do nome de Jesus, nós queremos levantar um aleluia bem grande da nossa casa. Nós queremos, Pai, que o teu nome seja engrandecido nas nossas famílias, pelo poder do nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vá lá fora, atrás, depois daquelas portas, e seja uma mulher do rio de Deus. Seja uma mulher de raízes profundas. Você vai dar fruto todos os meses, uma colheita nova. E as águas jamais, as suas folhas jamais secarão nem cairão. Seja frutífera e cheia de Deus. Levanto um aleluia. Aonde? Na presença do inimigo. Eita, mulher corajosa. Levanto um aleluia. Mais alto. Mais
O nome dessas reuniões são reuniões de avivamento. Reuniões onde a intensidade da glória de Deus ela vem em níveis maiores. Se prepare para a conferência. Se prepare para aquilo que Deus vai fazer nesses dias. Que Deus abençoe a sua vida. Seja cheia da graça de Deus. Daqui 15 dias estamos juntos de novo. Um beijo, Deus abençoe.